Olá, queridos. Paz esteja convosco. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre a dura barreira da fé. Por que é tão difícil manter a fé viva? Então eu quero tratar de 3 situações. Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade em crer nas palavras de Cristo. 2. Porque milhares de pessoas abandonam tão rapidamente a fé. E 3. Qual a reação divina em meio a uma apostasia? O que é apostasia? Um abandono em massa de pessoas da fé. E para entender sobre isto, eu quero examinar com vocês um livro que eu acho fantástico, particularmente eu gosto muito dele, que é o livro do profeta Malaquias. Tudo bem? Então, antes de começar a falar sobre isso, esses 3 temas, eu quero fazer uma oração com você, onde você estiver, se você estiver trabalhando, ou estiver no carro, ou estiver na rua, se você puder parar, por 30 segundinhos que seja, a gente vai parar para orar ao Senhor e pedir orientação sobre isto, tá bom? Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, está aqui o Senhor, esta pessoa que vai ouvir esta mensagem agora. Meu Deus, que esta palavra possa chegar ao seu coração. Meu Deus, que esta palavra possa cruzar fronteiras, que esta palavra possa alcançar milhares de almas. Em nome de Jesus Cristo, te peço, se há uma barreira nos seus ouvidos ou nos seus olhos da sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja destruída agora, meu Senhor. Que possa abrir o seu entendimento, que possa abrir o seu coração para que essa palavra possa entrar. Desde já, Senhor, qualquer barreira espiritual, qualquer presença maligna no ambiente, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Se desocupo agora, em nome do Senhor, para que teu Espírito possa habitar e ele possa compreender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Malaquias é um livro interessante. Ele é na coleção divina. Ele é o último dos livros. Não há nenhuma dúvida nenhuma concordância em relação ao livro de Malaquias. Todos têm a mesma concordância, têm a mesma ideia de que ele foi o último livro. A data aproximada da escrita dele é do ano 430 aproximadamente. Então Malaquias ele viveu uma das piores épocas de abandono da fé. Pode-se dizer que foi uma das piores gerações do Antigo Testamento. Você vai dizer, mas pior do que a de Jeremias, pior do que as anteriores a Jeremias, as dos juízes? Eu creio que sim, pelo comportamento que essa geração, não se esqueça que nós estamos estudando o mundo espiritual, nós estamos falando de mundo espiritual, e a doutrina das heranças, de geração em geração, ela não deixa de ser aplicada em nenhum desses estudos. Então Malaquias, ele encarou uma geração de difícil tratamento. Tanto que somente neste livro você vai encontrar um debate entre o Criador e a criatura. É isso mesmo. Este é o único livro das Escrituras que você vê o Senhor dando as suas razões e as pessoas, os sacerdotes, representando a cidade, eles rebatiam ou até repreendiam o Senhor. Então Malaquias é um livro fantástico. E para começar o nosso estudo, eu já vou direto no ponto que eu queria já colocar aqui. Então, se você tem sua Bíblia aí, abra Malaquias capítulo 3, eu vou ler com você um pedacinho do livro aqui, que está a partir do versículo 15. Eu vou começar lá do meio dele, é um livro pequeno, são 4 capítulos só, Malaquias 3,15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam.
Esta é a fala dos sacerdotes. Então, aqueles que temem ao Senhor, agora o Senhor responde para eles, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Agora é o profeta falando pelo Senhor. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Então é o seguinte, a conclusão deste debate, deste diálogo, de 10 indagações e 10 respostas, é isso mesmo, são 10 indagações, 10 respostas, é o seguinte, eles concluem que é mais fácil e é mais feliz aquele que é soberbo, que é arrogante diante das leis divinas, e que os que cometem impiedade, os ímpios que fazem maldades, se edificam, o que é isso? Constroem patrimônios, se dão bem na vida, porque eles tentam a Deus e escapam. Veja que você pode falar, nossa, mas que comentário pesado, mas quem nunca falou isso? Poucos homens de Deus não pensaram em recuar ou deduziram que o trabalho divino, o serviço divino, era pesado demais para executar. Eu mesmo já falei isso muitas vezes, eu mesmo já falei que vale mais a pena ficar sentado no banco do que ficar à frente de grupo. Eu mesmo já chorei e lamentei muitas vezes que vale mais a pena você ficar de camarote do que você se envolver. Mas através deste livro, através destas palavras, nós chegamos à conclusão e só confirmamos uma coisa: é bom servir ao Senhor, é bom, é uma honra ser chamado pelo Senhor para a obra, é um prazer ser chamado para lidar, por exemplo, com o mundo espiritual, ter autoridade sobre os demônios, poder orar por alguém para ser curado, ter uma palavra revelada na madrugada, é gostoso ler as Escrituras e elas se abrir. Resumindo, é bom servir ao Senhor. Então, mas por que isso? Porque o Senhor falou o seguinte, olha, tudo que vocês falam, eu atento, eu estou observando e eu escuto, chega diante de mim. E há um memorial, há um livro que eu escrevo, e aqueles que me honram, esses vão estar na minha frente comigo. E ele fala assim, o 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então ele fala o seguinte, olha, vai chegar um dia que vai ter um sofrimento tão grande na terra, que Cristo anuncia em Mateus 24, a partir do versículo 20, que é um sofrimento tão grande, e ele continua em Mateus 24, que se não fosse pela redução desses dias, nem os escolhidos se salvariam. Mas ele promete, veja que é uma das promessas do Velho Testamento, de resgatar a igreja desse grande sofrimento. Eu vou livrá-los, como um pai livra o seu filho da fornalha. Eu vou livrá-los. Então, ele fala o seguinte, olha, vocês estão agora me afrontando, mas vocês não me surpreendem. Mas por que isso? Onde eles afrontaram o Senhor? Então, a primeira pergunta que eu fiz para você é, por que é tão difícil alguém crer no Senhor? Tá bom? Esta é a primeira, ou nas palavras de Cristo. Porque as pessoas, irmãos, elas leem, elas creem em horóscopo, elas creem em mensagem de sábios, elas creem em mensagem de guru, elas creem em profecia de um tal guia espiritual, elas creem em filosofia de um pensador, elas creem em versos de cordel, elas creem em filosofia de Bach, elas creem até em ditado de Bebum. Mas creem no Evangelho de Cristo, nas palavras de Cristo, como base para a vida, poucas querem. Entendeu? Elas creem na fala dos demônios, um espírito maligno vem e fala para ele, e a pessoa de boa, ela aceita. Percebe? Então, crer em Cristo não é tão fácil. Então vamos lá? Malaquias capítulo 1, né? Tem uma tabelinha interessante. E essa tabelinha, deixa eu procurar para você aqui. Malaquias 1, você vai encontrar, a partir do 1, 10 indagações. O Senhor indaga, o Senhor pergunta e o povo responde. Só que o povo responde com um tom, olha o tom. O Senhor fala o seguinte, em Malaquias 1, é a primeira indagação do Senhor.
O Senhor fala, olha, eu vos amei, diz o Senhor. Eu amei vocês. Eu conservo vocês comigo, vocês são meus escolhidos. Mas qual a resposta deles? Malaquias 1:2. Em que nos amaste? Ou seja, nós nem sabemos em que você nos amou. É a primeira. A segunda, no 1:6. O filho honrará o pai e o servo a seu filho. E eu, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha lá embaixo. Ele fala, vocês estão me desprezando. Vocês desprezam o meu nome. Sabe o que eles respondem? Em que desprezamos nós o teu nome? É 1:2. A terceira afronta é o Senhor falando o seguinte, ó, vocês estão trazendo ofertas manchadas. Ofertas que eu não recebo mais. Vocês estão aqui vindo para o templo achando que só está no templo. E não é isso. Vocês estão profanando. O que é profanar? Profanar é quando os pastores, os ministros, não conseguem mais discernir o santo do sagrado. Ou o mundo do que é justo. Então, a chamada oferta manchada. Pregar por pregar, cantar por cantar, dirigir a igreja por dirigir, levar a igreja como se levasse uma propriedade particular. Tanto faz como tanto fez. Profana, mistura a imundície com o santo. No sábado, alguns caem na gandaia, forró, dança, funk, rock, tudo que é imundície. No domingo, serve ao Senhor. Lembra do bezerrinho lá no deserto? Hoje é culto para o bezerro, amanhã culto ao Senhor. Profana. Sabe qual é a resposta deles? No 1:7, em que te havemos profanado? Veja que eles pegavam aqueles animais do sacrifício e davam os piores para o sacrifício. E no Velho Testamento, a expiação do sangue, o perdão pelo pecado, é por derramar sangue de animal. Até Cristo chegar. Cristo chegou, acabou isso. Mas hoje, o que é a oferta? Mateus 5:23. Se você traz uma oferta para o altar e lembra que teu irmão tem água contra ti, deixa lá, não entrega não. Está manchada. Volta, reconcilie-te com ele. Então, pregar, cantar, louvar, reger, dirigir culto, com ódio de alguém, com raiva de alguém, brigando com alguém, com difamação, com mentira, com armadilhas secretas, reuniões secretas para derrubar teu irmão, é oferta manchada. Não suba no altar, porque os demônios vão pegar você, porque vai ter uma porta aberta. Esta é a verdade. Mas a terceira é, em que te profanamos? 3 perguntas já no capítulo 1. No capítulo 2, você vai encontrar outra reclamação do Senhor. No 2:3, ele fala assim, ó, ainda fazeis isto, ó, vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, chorando, vocês gemem, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Vocês estão reclamando que eu não olho mais para vossas ofertas. Nem aceita mais com prazer da vossa mão. Sabe o que eles respondem? Por quê? O que você não quer nas nossas ofertas? Aí ele responde, porque vocês andam em adultérios. Vocês andam traindo a mulher da sua mocidade, traindo as leis do casamento. Aliás, aqui, esse livro de Malaquias, ele é um livro exclusivo, direto para pastores. A minha tristeza é que alguns pastores só leem este livro, Malaquias 3, a partir do 8. Mas a parte que os repreende, que os corrige, os faria de grandes homens de Deus, eles não leem. Você que é diácono, presbítero, pastor, qualquer o cargo, e você que está indo agora para o ministério separado, esse livro é para você, para quem quer aprender. Então ele fala assim, ó, vocês estão adulterando, vocês estão trocando de mulher como trocando de roupa. E é interessante que em 2:16, ele fala assim, ó, ainda no mesmo assunto, que o Senhor Deus de Israel diz, eu odeio o repúdio. O que é o repúdio? Aquele que despreza a sua mulher da sua mocidade sem motivo. E o que encobre a violência com as suas vestes. Ou seja, vocês distratam a mulher de vocês. O que é cobrir a violência com as suas vestes? Pecados entre 4 paredes, dentro da casa, só Deus e o casal sabem. Vocês desprezam a mulher e ainda vêm para o meu altar reclamar porque eu não entrego vossas ofertas. Veja que as leis do matrimônio são pesadíssimas diante de Deus. Diante de Deus. Mas não vou falar sobre matrimônio e divórcio, não, mas são pesadíssimas. E os sacerdotes daquela época e milhares de hoje já encontraram uma brecha legal na lei deles, não na lei do Senhor.
Aí depois eles se reclamam porque que Deus não recebe as suas ofertas. Então, a quarta reclamação está aqui, ó. Ele fala, vocês ficam chorando, reclamando que eu não desço na igreja de vocês. Porque a verdade é essa, nós temos igrejas lindas hoje, de pedra, de mármore, de tudo. Mas cadê o Senhor nisso? Cadê a manifestação do Espírito de Deus lá? A quinta é, vocês enfadam o Senhor com vossas palavras. Quer enfadar? Vocês me cansam. É o 2,17. Sabe qual é a resposta deles? Aí vai falar, ó Senhor, onde nós erramos? Não. Em que te enfadamos? Estamos te cansando de quê? Ó a sexta. Nisto que dizeis, vocês me enfadam, ó. Qualquer que faz o mal passa por bom, aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Veja que a pessoa que fica o tempo inteiro questionando a justiça divina, questionando a forma de Deus trabalhar, está dizendo para ele que ele não sabe trabalhar. Quando você fica questionando como Deus trabalha, quando você não se conforma com isto, você tende a abandonar a fé. Este é um dos motivos. As pessoas abandonam a fé porque elas não estão mais conformadas com a maneira de Deus agir. Eles queriam um Deus que trabalhasse a modo deles. É por isso que João 16 ele fala assim, eu vos digo isto para que não se escandalizeis em mim. Ou seja, no mundo tereis aflições. Ou seja, vocês serão caçados, serão jogados fora, serão expulsos. Vocês não serão bem recebidos onde vocês vão pregar o Evangelho. Então, a primeira, por que é tão difícil alguém crer no Senhor? E por que muitos abandonam? A segunda resposta já é essa aqui, ó. A maioria não se conforma com a maneira de Deus trabalhar. Aí tem uns que falam assim, então quer dizer que eu tenho que ver a injustiça, ver o que está errado e ficar quieto? Bom, primeiro que você não é o juiz. Eu não sou juiz, eu não posso julgar. Olhai por vós mesmos, 2 João 1,8. Quando eu começo a observar os defeitos, eu esfrio. Aquele sacerdote começou a deduzir que quem estava aprontando se dava bem, e eles não. Essa é a sexta reclamação. A sétima, você vai encontrar no capítulo 3:7. O Senhor fala assim, ó, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Olha só. Ele está falando assim, ó, os pais de vocês pecaram, vocês estão pecando mais do que eles. Tornai vós para mim, convertei-vos de novo, Oséias 12, e eu tornarei para vocês, Tiago 4:5, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem o quê? Em que havemos de tornar? Ou seja, quando foi que nos afastamos de ti? A gente está na igreja no domingo, a gente está cantando, a gente está louvando, está colhendo os dízimos. Não é isso que estão dizendo agora? Com esse tempo de igreja fechada? Por que Deus fechou as igrejas? Como Deus fecharia as igrejas? Por que Deus faria isso? Está aqui, ó. Sétima afronta ao Senhor. Sétima. Voltem-se para mim, que eu volto para vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aí uma pessoa fala assim, poxa, mas eu nunca tive uma revelação divina, o Senhor nunca falou comigo na madrugada, ou de dia, nunca me deu nada. Lógico, onde está o coração dessa pessoa? Em que ela gasta seu tempo? Se é com os bens terrenos, ela só vai receber algo terreno. Se é com o espiritual, com o céu, ela vai receber do céu. Aí entra o 8, que as pessoas batem tanto, mas até chegar no 3:8, que é outra reclamação dele, que é o roubo dos dízimos, as pessoas deixam de tirar a parte sagrada e levar para a casa do Senhor. Isso é um roubo, sim, mas não é passivo de condenação ao inferno, mas passivo de maldição nas economias. Tem um vídeo sobre dízimos, depois você assiste lá. Em que te roubamos? Ele fala nos dízimos e nas ofertas alçadas, ou ofertas especiais. Tinha os dízimos da população e as ofertas especiais dos próprios sacerdotes. Eles também pegavam a melhor parte para eles e sacrificavam, queimavam os animaizinhos doentes para ele. Essa é a oitava. Com isso vocês são amaldiçoados, ou seja, a terra vai ser seca, não vai ter alimento bastante. Então essa é a questão do dízimo, é outra aula, mas não vou entrar nessa questão. Essa foi a oitava reclamação. E a nona, está no 3:13, ó. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Vocês estão me agredindo com palavras. O diálogo do Senhor aqui é como marido e mulher, irmãos. Às vezes se eu me colocasse no lugar dele aqui, eu faria pior que isso. Imagina você ter uma esposa ou um marido que você chama para acertar um assunto. Você faz 10 indagações, você mostra 10 defeitos dele.
E ele responde com 10 justificativas. Qual é o seu comportamento? Como você ficaria com ele? As nossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem, sabe o quê? Que temos falado contra ti. É o 3,13. Ou seja, não fiz nada com você, meu amor. Não fiz nada com você. Ao 10. Essa é a pior. Sabe o que vocês estão me agredindo? Vós dizeis, aqui é duro, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ou seja, não vale a pena servir a Deus. É melhor servir ao mundo. Essa é a conclusão deles. O que é interessante da parte de Deus, o Senhor, ele é fora de série. Ele já sabe quem vai abandonar. Uma vez o Senhor falou assim, ó, filho, eu não perco tempo com quem não é meu. Como assim? Eu não perco tempo. O Senhor não perde tempo com quem não é dele. Quem é dele, é dele. E é por isso que lá no 18 ele termina assim, ó. Então vereis outra vez. Como assim outra vez? A diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque uma parte eu sei que vai me abandonar, e são milhares. A outra parte não, vai me amar e vai chorar até o final. Lá em Ezequiel capítulo 9, quando 6 demônios vêm cumprir a sentença sobre Jerusalém, que foram 6 demônios e tinha um anjo vestido de linho anotando tudo. Os 6 demônios tiveram que passar primeiro no meio da população. E ele falou, você não toque em ninguém até marcar na testa que são os meus. E ele falou, passai, marcai na testa os que estão gemendo há anos por causa dessa profanação na minha igreja. Ezequiel no capítulo 8, ele é arrancado em espírito por 1000 quilômetros, levado em espírito, e nisto muitos irmãos não creem, pastores não creem mais nisso, em visões espirituais, arrebatamento de espírito, pois eu vos digo, se você não crê nisso, vá se converter de novo, porque o Espírito de Deus ele é de modo sobrenatural. Quando você crê no Evangelho só palpável, só de leitura, você está fazendo a mesma coisa do povo da lei do Velho Testamento. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tira Ezequiel, leva dentro da igreja, num sábado, eram os homens fazendo, queimando incenso, imagem de sapos, de cobras, de répteis, e Ezequiel vendo tudo. No 9 ele vê os demônios vindo e marcando na testa aqueles que eram do Senhor, e os que não eram do Senhor, eles iam tocar. Então veja, existe uma turma no mundo espiritual. E aqui eu vou entrar num assunto que é a primeira pergunta. Por que é tão difícil para milhares crer no Senhor? Por que é tão difícil alcançar a salvação? Para mim, para você, para qualquer um. Porque existe uma coisa que já vem da nossa carne velha. Romanos 3,23 fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém será salvo por tabela. Uma criança nasceu agora, ela pode ser boa, pagar seus impostos, ela pode ser um excelente pai de família, mas se ela não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, João 17, do 1 ao 3, Pai, a salvação, a vida eterna é esta: reconhecer a Ti como único Deus e a mim como Filho enviado, aí terá a salvação. Eu pago meus impostos, eu não traí o meu cônjuge, eu não matei, não roubei ninguém. Por que eu tenho que ir para uma igreja? Porque existe uma mancha. E esta mancha, só o sangue de Cristo vai lavar. E a igreja, você vai estar com pessoas que vai te instruir a ser lavado. Por isso que Apocalipse capítulo 7, versículo 14 fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, sua vestidura no sangue do Cordeiro. Mas antes da carne, antes do homem, osso, existia um período na terra onde as almas dos homens habitaram aqui. Elas tinham um governo de almas, chamado Éden mineral, que a teologia explica muito sobre isso. O que a teologia ainda não conseguiu explicar, e eu vou entregar para vocês, o cabeça deste reino não habitava nos céus, habitava aqui. E ele tinha uma multidão de anjos junto com ele, e uma multidão de almas, todo mundo junto.
De tempo em tempo os anjos subiam ao Senhor, os anjos, não os homens, cultuavam ao Senhor e voltavam. Passou-se um tempo, Isaías 14, Ezequiel 28, ele desejou ser igual a Deus. Desejou edificar o seu trono acima das estrelas de Deus. Por isso que ele fala acima. Este é outro vídeo que você vai encontrar no processo da criação de Gênesis. É o primeiro vídeo desse canal. Depois você pode ouvir lá. Mas para resumir, então ele começa a oferecer cargos, títulos e poder para as almas também. Milhares de almas invejaram e receberam isso. Ezequiel 31:9. O mais lindo de todos eu fiz na multidão dos seus ramos, e todas as árvores, todas as almas. É uma linguagem profética para falar dos homens. Cristo fala em Mateus 12:30. Árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto mau. Quem é filho de Satanás não vai dar fruto bom, mas quem é filho de Deus não consegue dar fruto mau. Uma pessoa que é boa, você dá uma arma na mão dela e fala, mata, ela fala, não mato, não consigo matar. Uma pessoa ruim precisa nem dar arma, ele mata sem motivo nenhum. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, no Éden, tiveram inveja dele. Com esta inveja e com esta compra, Ezequiel 28, você pode voltar um pouquinho para Ezequiel 28, ele vai dizer o seguinte, na multidão do teu comércio, 16, se encheu o teu inteiro de violência. Você quis comprar todo mundo e comprou muitas almas. Muitas, milhares de almas se dobraram a ele. O que acontece no final de tudo? Quando ele decide tomar o trono, o Senhor manda um servo seu, marca as almas que não se dobraram a ele, as do Senhor e aquelas que se dobraram a ele também. O Senhor destrói o reino dele, transforma ele em demônios e as almas recolhe. Salmo 139. É por isso que a pessoa, ele fala assim, antes de falar uma palavra, tu já sabes. No teu livro está escrito sobre mim todos os dias, como se já tivesse acontecido, que já é uma história sobre as almas. Por que que tem tanta gente que é difícil crer no Senhor? Porque existe uma mancha na alma que desejou esse infeliz e existe uma mancha do pecado na carne. Então você está lutando contra duas coisas. Eu, você, nós estamos lutando contra duas coisas. Primeiro, que milhares se dobraram a ele e não querem saber de Cristo nem por dinheiro. E segundo, já vem a mancha carnal. Todos nós, inclusive eu e você, tem a mancha carnal, que é o pecado de Adão. Nós somos filhos de Adão. É uma herança miserável de Adão sobre nós. Mas existe uma outra mancha a mais, que não foram todos, mas uma parte. Dá para saber isso? Não, é impossível alguém saber isso. Só o Senhor sabe. Mas os demônios veem. Os demônios sabem quem é marcado, quem o adorou na época. Sabe? Uma pergunta boa para você. Como que um culto de umbanda, de feitiçaria é interrompido por uma criança de 5 anos? Tem condições? Não. E por que quando alguém entra lá no meio do centro, vários testemunhos de crianças que a mãe levou por acaso, eles mandam tirar a criança porque ela é indesejada lá? Porque neste ambiente, alguém o marcou na alma. Esta alma é do Senhor e os demônios não vão deixar ela estar lá. Resposta 1. Por que é tão difícil crer no Evangelho? Por duas marcas. A primeira é na alma, porque muitas almas se curvaram a ele. A segunda é na carne. É por isso que nós temos uma guerra para a salvação. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A salvação não vai ser porque está numa igreja, ou porque é filho de pastor, filho de crente. Não, a salvação vai ser pela luta. E agora eu vos digo, o céu será tirado à força. Mateus 11. Segunda, porque milhares abandonam? Porque milhares não querem aceitar a forma de Deus trabalhar. 10 reclamações. E a terceira? Qual o comportamento divino? Aí entra Malaquias. Diante de uma geração que só questiona, diante de uma igreja que só questiona, só interroga, só faz questionamentos, não obedece à lei divina, não segue os padrões divinos, faz o que quer, os cultos é uma bagunça, o pastor faz o que quer com o dinheiro do dízimo, os membros fazem o que quer com a igreja, os líderes fazem o que quer com o grupo, dança forró no sábado, vai para o culto no domingo, se prostitui no sábado, vai para o culto no domingo, adultera no sábado, vai para o culto no domingo, rouba no sábado, domingo está dando dízimo.
diante da geração, ou de uma igreja como essa, ou de uma casa, de um pai de família, sabe qual a resposta divina? A primeira, ele manda um mensageiro para corrigir. Manda 1 mês, 2, 3, 6, sei lá o tempo. Eu sei que é quando enche o cálice, 10 vezes vocês me afrontaram. É uma simbologia de cálice cheio, Números 14. Eu jurei que ninguém vai entrar mais de vocês aí. 3 milhões de almas, só entrou Josué e Caleb. Nem Moisés pôde entrar, porque perdeu a vaga por causa daquele povo lá. E ele fala isso em Deuteronômio capítulo 1. Então, encheu a medida do cálice? Salmo 75, eu vou cobrar. Mas Cristo prega sobre isso? Mateus 23, 30. A partir do 30. Enchei-vos, pois, a medida do cálice de vossos pais. Eles também encheram, pagaram a conta. Então, primeira regra. Por que é tão difícil? Porque tem uma mancha na alma. E os demônios conhecem, tanto o Senhor conhece como os demônios. 2 Timóteo 2,19. Nisto fica o firme fundamento, esta marca, um selo. O Senhor conhece aqueles que são seus. João capítulo 10, a partir de 26. Mas vocês não me ouvem. Cristo falando, porque não são das minhas ovelhas. Vocês são do outro pasto lá. Eles falam, nós somos filhos de Abraão. Vocês não. Vocês têm por pai o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, nunca ficou na verdade, desde a criação. E vocês seguem os mesmos passos dele. Então Satanás tem filhos? Tem. Quais são os filhos de Satanás? Aqueles que se dobraram a ele e amam fazer a sua vontade. Mas, irmão Gessé, isso não é predestinação, não. Mateus capítulo 13, Cristo dá a parábola do joio. Na parábola do joio você vai encontrar um pedacinho dessa questão do mundo espiritual. 13, 24. Propôs uma outra parábola dizendo, o reino dos céus não é uma igreja, tá? O reino celestial é semelhante ao homem, ao próprio Pai, que semeia boa semente no seu campo. Então todas as almas foram feitas perfeitas, sem pecado. Mas dormindo os homens vacilaram. Os homens, as almas dos homens deixaram de ser enganadas. Veio o seu inimigo, o próprio Satanás, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que retirou-se? Foi arrancado de lá. Ele deixou de ser o querubim. E as almas dos homens recolhidas para uma sala chamada Sala das Almas. Salmo 139. Nesta sala o Senhor crava a história de cada um. Então, antes de você vir ao mundo, esquece esse papo de biologia aí. Esquece que você que tinha 300 milhões de espermatozoides, você foi sorteado. Conversa. Tem esse papo não. A semente do homem é uma semente. Você se coloca diante do Altíssimo, ele escreve a tua história. Filho, eu quero você fazendo isso com 20 anos, isso com 30 anos, quero você com isso. Foi assim que funcionou. Moisés bateu 40 anos, era para ser chamado para liderar, mas errou. Ficou mais 40, foi para 80, mas o Senhor chamou. Então, uns vêm aqui com o nome definido. Sansão, Isaac, Jesus, João. Muitos já vêm o nome definido com a missão definida. Outros, quando vem aqui, o pai escolhe o nome que ele quer, mas quando ele voltar lá, para o mundo espiritual, que é onde a gente veio, tereis um outro nome, Apocalipse 2, 16, 17 em diante. E vós tereis um nome como uma pedra branca, no qual só você vai saber. Então, nós somos espíritos, não somos carne e sangue. Carne e sangue volta para a terra, o espírito volta para Deus, Eclesiastes 12. E nesse espírito tem uma marca. Que marca? Ou se dobrou a ele, ou não se dobrou. Os que se dobraram, dificilmente vão reconhecer Cristo como seu Senhor. É por isso que Cristo não perdia tempo com os incrédulos. Veja que João capítulo 8, antes de ele falar o 31 e 32, porque o povo fica repetindo o 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não cita o 31. Para começar, não é nem conhecereis, é e conhecereis. O e está continuando. Ele se vira para o 31 e fala, se vocês ouvirem as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então esta mancha vai ser arrancada de você, eu vou lavar de vocês, é o que ele está dizendo. Até lá não, você vai ficar um religioso cego seguindo para um templo. Então, por que é tão difícil? Porque tem uma marca, uma mancha. Então a pessoa foi feita para perdição? Não, todos são feitos para a salvação. Todos. É por isso que você que vem aqui em carne e osso, você vem aqui com uma tarefa: se arrepender, voltar-se para Deus, reconhecer Jesus Cristo, o plano da salvação. E esse plano da salvação vai lavar essa mancha das tuas vestes espirituais.
E elas serão alvas como a neve, brilhante como o sol. E aí você vai poder participar da grande festa do Senhor. Porque ninguém vai para uma festa com umas vestes manchadas. Nesse caso de pecado, de piche negro do velho querubim. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para o que era seu, o 11, e os seus não receberam. Ele veio para as almas que já eram dele, mas grande parte delas recusaram. Não quiseram. O seu povo não quis. Então que ele falou, então tá bom. Eu abri agora o leque. Isaías 55. Tem um povo lá que não me chama de Deus, não me conhece, mas será meu. Percebe a profecia se cumprindo? Resposta ao número 1, por que é tão difícil? Porque tem uma mancha. Resposta 2, por que o povo abandona? Porque eles se revoltam com a forma de Deus trabalhar. Resposta 3, como que Deus se comporta? Simples, Deus se cala. Se cala para uma geração, aí fica um pastor 40 anos numa igreja sem ouvir mais Deus. Fica um pai de família 40 anos, Satanás entra, faz arruaça e ele nunca ouve o Senhor. Fica uma igreja 40 anos sem nunca Deus se manifestar. Deus está aqui, está nada. É só gritaria, pula, o Senhor não está lá. A marca que o Senhor está lá é quando tem manifestação do poder do Espírito de Deus, cura divina, revelação clara, não chutômetro. É a marca do Senhor. E qual é a principal característica do Senhor castigar uma geração incrédula? Silêncio. 400 anos de Malaquias a Mateus. Quando Cristo vem, ele encontrou um cenário péssimo. Um povo que não tinha mais profeta, porque sem profecia o povo se perde. Provérbios fala isso, Salomão. Tem que ter a profecia. Quando Cristo vem, ele encontra o quê? Não tinha mais profeta, não tinha mais evangelista, não tinha mais ninguém pregando a palavra da verdade. Só tinha sábios em si mesmo, mestres em si mesmo. Por isso que tem 7 livros a mais da Igreja Romana, 7 livros apócrifos que se escreveram nos 400 anos, sem revelação divina. E esses livros entrou no cânon sagrado deles, no deles, mas não da Bíblia. É por isso que ele fala, sem revelação, 29, 18 de Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Porque o que Cristo encontrou? Uma geração dura, incrédula, com 2 grupos liderando, que eram os fariseus e os saduceus, que ele chamou de assassino de profeta, fariseus, que matavam os homens de Deus, e os saduceus de adúlteros, porque corrompia e falsificava a Escritura. E é por isso que Cristo, em Mateus 6, olha como é simples o Evangelho. A partir do 5, ele começa, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Por 7 vezes ele cita essa expressão. Os antigos corromperam a minha lei e do meu pai, mas eu estou corrigindo agora. Percebe como que é? Como que Deus age? Ele sempre guarda os seus. Não importa a crise, o Senhor guarda os seus. Se você é um desses, guarda a fé. Porque Lucas 18 fala, achará porventura fé na terra, quando voltar o Filho do Homem, não perca a fé. Você é um dos pequeninos, queridos, não perca a fé. Você é um dos remanescentes, um dos escolhidos, um dos 7.000 que não se dobrou a Baal. Elias foi chorar, tadinho. Ele não foi arrogante ali, não. Ele foi chorar, Senhor, só tem eu. Não, Elias, só tem você, não tem mais 7.000 aí. Não se preocupe, não. Eu sempre guardo a minha parte. É por isso que ele fala em Malaquias, Então, outra vez, viu? Outra vez. Eu já sei que vocês vão me recusar, porque a alma de vocês já recusou a mim uma vez. Assim como a geração de Samuel recusou ao Senhor, é a mesma coisa, só se repetiu no mundo carnal. Eu levantei Saul, o mais belo entre os homens, percebe a alma de Saul? Assim como as almas me recusaram, eu levantei o querubim, o mais belo entre vocês. Vocês me recusaram. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Vou separar de novo. Sempre teve o seu remanescente fiel. Aleluia. Sempre teve o fiel. Então, que o Senhor guarde a sua fé. Que o Senhor mantenha você de pé. Que o Senhor te guarde e te honre. Porque Ele é fiel, é justo e nunca abandonou os seus. Amém, queridos? Então, resposta 1, há uma mancha na alma, que você precisa se arrepender, se voltar para Cristo para ser lavado dessa mancha. Resposta 2, até pastores estão abandonando, porque se revoltam com a forma de Deus trabalhar. Acha que Deus é injusto, mas Ele nunca foi injusto. Ele é fiel. Nele não há sombra nem variação. Nunca houve erro nele.
Tiago 1 fala sobre isso. E o 3, ele sempre tem os seus. Sempre, na pior crise da história, ele tem a sua parte oculta. Lucas 1,80. O menino crescia e se robustia andando pelos desertos, andando em espírito, até que chegou o tempo de se apresentar a Israel. O tempo do grande avivamento está chegando. Que quando o Espírito de Deus soprar de novo, quem estava lá chorando vai sair dos seus quartos agora para fazer a grande obra do Senhor que Ele tem para fazer sobre esta nação e sobre este país, sobre este globo, antes do grande arrebatamento da sua igreja. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a paz esteja conosco. Aleluia!